Seja bem-vindo ao podcast Fita em Mim, um podcast para você que quer empreender, quer se entender e também conhecer as suas emoções. Além de tudo, você quer viver melhor? Vem pra cá, porque aqui nós vamos falar de muito assunto bom. Hoje eu tenho uma convidada porque nós estamos iniciando a temporada Mulheres de Sucesso. Então já vou avisar pra mulherada que vai mandar mensagem: Vitor, por que eu não tô aí? Por que não eu? Você também será convidada. Calma que nós temos uma agenda, tem muita gente para convidar, vai ser um prazer ouvir histórias. E sabe qual é o objetivo do Mulheres de Sucesso? Ouvir histórias, trocar histórias. E ontem, até para abrir, foi interessante. Eu fui lá no Google, botei Mulher de Sucesso. Apareceu mulheres da Forbes, mulheres disso, daquilo, da ciência. Me deixou pensativo. Falei, cara, mulher de sucesso para mim é minha mãe, por exemplo, que, cara, ralou para eu estudar, foi uma correria. Quantas mulheres de sucesso têm que cuidar do filho, tirar um filho da droga? Mãe solo, que tem muita. Briga pelo casamento, lá não tem nenhuma. E me lembrei de uma mulher que marcou a história para mim, que foi uma professora que doou a vida para tirar as crianças daquele lugar. Lá naquele incêndio e tal, eu falei, caraca, essa mulher não tá ali. E a Forbes, eu não tenho nada contra a Forbes, tá tudo bem. Aquelas mulheres merecem, mas eu tô dizendo o seguinte, que mulher de sucesso é essa que a gente prega por aí? Então, no episódio de hoje, nós vamos falar muito sobre isso, porque eu trouxe mulheres de verdade, do jogo da vida real. Começando com ela, Ana Paula Freire, que vai se apresentar, porque essa menina faz de tudo. Olha, quando eu fui ler aqui o currículo, é tanta coisa que ela vai se apresentar. Ana Paula, primeiro, obrigado por ter vindo. Que bom que você está aqui hoje. Prazer é meu, privilégio é meu estar aqui com você nesse projeto. Coisa linda. A gente está aqui para somar. E detalhe, nós estamos gravando aqui, o pessoal acha que gravação de podcast só vem aqui, né? Ficar aqui conversando. Não é não. Feuma, teste, é ao vivo aqui. É ao vivo, é gente. Ao vivo. Então, pra gente começar, conta um pouquinho, se apresenta um pouco da sua história, da sua trajetória. Deixa eu me apresentar. Me chamo Ana Paula Freire. Sou a esposa do Fábio, mãe da Rebeca, de 7 anos, do Estevão, de 1 ano e 5 meses. Estevão tá naquela fase que sobe em tudo. Eu sei. Eu tenho uma também, de 1 ano e 6. Sou enfermeira por formação, teóloga também por formação. Estou fazendo teologia de novo, porque a gente gosta de estudar e muito. Estou terminando o curso de psicanálise clínica também. Mentora de mulheres agora. Outro nível, palestrante. Acabei de escrever um livro, tô no processo de edição. Que top, que top. Filha também, e é isso. Por aí vai. E esse por aí monte vai. de coisa. E quando você não tá fazendo nada, tá de leve, tá de boa, sem trabalhar, sem ser... O que você gosta de fazer? Curtir meus filhos, marido e ler. Amo ler. Que bom, tá vendo? Outro nível, tá em outro nível. Querido, você contou uma coisa muito bacana, que passou pelo processo da enfermagem. Nós nos conhecemos no ônibus da faculdade, muito antes, mas no ônibus. E quando eu falo ônibus, só pra você entender, né? Ônibus, beleza, 5 horas da manhã, acordando cedo, indo pra faculdade pra estudar, eu fazendo psicologia e ela fazendo enfermagem. E depois disso, você teve uma migração, mudou de área. Vamos começar pela enfermagem. Como é que foi, assim, seu primeiro amor pela enfermagem? O que mais te aproximou dessa área? Então, eu sempre tive isso em mim, né? O outro, a pessoa, o ser humano, está intrínseco, né? Mamãe conta que, desde pequena na pré-escola, quando a professora não conseguia, tia Ângela, lembro o nome dela até hoje, não conseguia controlar a turma e me botava Isso em cima era Peixinho Dourado? Não, Carmelina Rios. Carmelina, sei. Não conseguia controlar a turma e colocava em cima da cadeira, eu inventava histórias e a turma ficava quieta. Então, está em mim, né? E eu encontrei esse toque com o outro, com o ser humano, com o cuidar, através da enfermagem. Me formei em enfermagem e passei aí mais um pouquinho de uma década atuando. Eu trabalhava no Hospital Maternidade aqui de São Mateus. Muita criança você viu nascer. Parto. Eu tenho certeza que estou envelhecendo quando eu vejo crianças de 10 anos e a mãe, é aqui, ó, você que estava no parto, meu Deus. Caraca. Um lugar extraordinário. Ali eu amadureci de uma menina e me tornei uma mulher. Aprendi sobre relacionamentos, vínculos interpessoais, né? Relacionamentos difíceis, relacionamentos fáceis. Cuidei do outro na dor e também na alegria da vida, do nascer. Então, a enfermagem foi o que me fez enquanto ser humano, né? E passei mais de uma década atuando aí na área da enfermagem. Que top! Eu fico imaginando a quantidade de histórias. Muitas. A quantidade de experiências, porque imagina que um parto em si, né? Tirando a parte da medicina, mas um parto em si é uma luz, um início. É um início. E quando você vai ouvindo aquilo tudo e vai acumulando aquelas histórias, cara, é muito bom. E 10 anos fazendo isso te preparou para sua mentora de hoje, sabe? Com certeza. Porque nós temos muita gente hoje que é mentor, palestrante e tal, legal, mas a experiência da base, muito ali, não tem muito. Eu me lembro dos meus 10 anos de consultório, atendendo mulheres, atendendo homens, mas eu atendo muitas mulheres, ouvindo
muita coisa. E aí dá um reforço pra você chegar hoje e falar, cara, eu entendo um pouco do que você tá falando, porque eu já passei por muita história. É isso aí. E avançando, então você olhou pra enfermagem e falou, enfermagem, te amo, mas eu tô precisando ir embora. Eu tô indo. Sim. Quando eu engravidei do Estevão... Foi quando, mais ou menos? Tem um ano e No pouco. início da pandemia. Pronto, a pandemia teve uma evolução de bebês nascendo, né? Teve, sim. Quando eu descobri que estava grávida, no mês seguinte, a pandemia chegou no Brasil e começou toda... E aí eu comecei a perceber em mim que não era só até ali, sabe? Que tinha algo mais. E comecei a gerar em mim aquela indignação santa boa de que eu tinha mais coisa para viver. Muito bom. Sabe? E aí veio aquela coisa, vou fazer o quê? Porque, Vitor, durante muito tempo na minha vida, infelizmente, eu sofri com a necessidade de aprovação do outro. Eu precisava me sentir aprovada nos vínculos que eu tinha, no trabalho que eu estava, na igreja que eu estava. Eu sofria se eu percebesse que eu não fui aprovado por outra pessoa. Então, a primeira coisa, eu precisei romper com isso e me entender no pra quê e como transicionar. E aí, um dia, angustiada com isso, aí entrou o Vitor na minha vida assim, de forma pontual, específica. E isso é interessante, já dando um corte, porque quando ela me contou agora, o Vitor fez uma caixinha de pergunta, eu fiquei pensando, caramba, como que quando a gente acredita, quando a gente faz um trabalho sério, sem esperar que alguém venha aqui pra fechar nada comigo, mas quando você doa o seu tempo, eu nem sabia dessa história. Ouve isso que ela vai contar, que bacana. Estevão tinha acabado de nascer, eu tava na licença maternidade, e ele fez o cochilo dele da tarde, e eu com a alma angustiada, o que é que eu vou fazer? Eu preciso definir minha vida, porque eu sentia que quando a licença maternidade acabasse, eu não ia voltar já pro hospital. Eu senti isso já em tava mim. Com aquela... E Vitor abriu uma caixinha no Instagram sobre transição profissional. E aí eu coloquei na caixinha assim, eu tava chorando aquela tarde, cara. E eu coloquei assim, 32 anos, 2 filhos, um recém-nascido, enfermeira. Essa resposta eu lembro. É possível transicionar? Porque eu tava olhando pro meu futuro assim, eu vou fazer o quê? Acabei de parir um menino. Ajudo nas contas de casa, vou fazer o quê? E Vitor me respondeu assim, você me respondeu assim, é possível sim, escreveu mais algumas coisas, fez um vídeo e na resposta eu já me emocionei, só que você não parou aí, você me chamou no privado. Legal. Eu não sei nem se você lembra disso, cara. E você disse assim pra mim, Ana Paula, existe futuro sim. Você é assim, é assado. Eu me lembro de um detalhe que você deu assim, que me tocou muito. Você tem uma chamada, uma pegada espiritual, você ministra a palavra de Deus, segue o seu caminho. Então tem futuro sim. Eu lembro que quando eu li aquilo, eu chorei tanto e eu tomei aquilo como uma realidade de futuro, de perspectiva que eu podia seguir. Massa. Ali começou. Nesse trâmite, conheci a psicanálise clínica, Estevão tinha 1 mês de nascido e eu comecei o curso ali. Então, a parte teórica durava 1 ano, 12 meses. Eu terminei a parte teórica quando meu filho completou 1 ano de idade. Fácil, nem um pouco você estudar bebê recém-nascido. Literalmente. Mas eu tinha certeza do que eu queria e do que eu precisava fazer e eu fui atrás. Olha que história. E quando eu falo para as pessoas de transição, vou pegar 2 pontos que são muito importantes. Você falou, eu já anotei. E eu gosto de anotar tudo. O pessoal que tá nas minhas mentorias, eu anoto, eu já sei, eu até reescrevo. Inclusive, tudo meu hoje é anotado, porque eu aprendi isso com você. Tudo eu anoto, cara. Eu anoto. Tudo. Isso Bota aí. no papel, tiro do papel. Você trouxe uma primeira coisa, você falou assim, eu tô na licença e eu tô incomodado, eu tô pensativa. Eu sempre brinco que a transição de carreira, de negócio, de vida, começa por um incômodo. Sim. Alguma coisa começa a te incomodar. Só que tem gente que negligencia isso. Fala, não, isso é frescura. Não, peraí. Começa a parar para se ouvir. Isso aí. Para se escutar e para de negligenciar a sua vontade. Porque tem horas que você não tá blefando. Tem horas que a gente tem que parar e falar, pô, por que eu tô incomodado? É isso aí. Será que é meu trabalho? Será que é meu emprego? Será que é o meu ambiente? O que tem me incomodado, né? E eu passei por isso também. Foi quando eu fiquei 10 anos dando aula e decidi pedir demissão. E nesse momento, quando você tava ali, você falou, olha, eu não vou voltar. A decisão já começou. Eu sempre brinco que o processo é incomodar e depois decidir. Porque se eu não decidir, não anda. A pessoa fala, eu vou ver esse ano. 1 ano, 2, eu conheço pessoas que estão há 10 anos falando comigo que vão mudar e não conseguiram, né? Porque sozinho também é muito difícil. Sim. Mas eu vi que nessa primeira parte do seu incômodo, e a segunda foi quando você falou assim, cara, eu vou tomar decisão.
É isso aí. E tem hora que tomar decisão, presta atenção, paga preço. Paga? O preço tem hora que não é esse Instagram que a gente vê por aí, todo mundo, vambora, alegria. Não, pagar o preço eu sei que eu preciso fazer isso, isso e isso. É desconfortável, mexe com tudo dentro é dolorido, de você. Porque é uma transição, é meio que construir uma ponte, só que você que tá construindo, né? Sim. Ela não existe, você vai montar. Só que vale a pena pagar o preço. Vale tão a pena que quando ela me mandou, vou contar essa, estava numa live, terminei uma live acho que umas 10 horas da noite, a Paula botou assim, Vitor, quero te contar uma coisa. Primeiro, foi interessante, que ela mandou um monte de coisa, umas 11 horas, ela mesma pagou. Fiquei com vergonha por causa do horário, eu falei, mas Paula, você tá doida? Aí eu vi. Ela mandou de novo, cara, assistir seus materiais tudo gratuito, eu tô numa transição, então eu tô evitando investir dinheiro em muita coisa pra ter segurança e tá certo. Sim. Não adianta transitar enlouquecidamente não, tem que se preparar, tem que ter pé no chão. É isso aí. Foi consumindo tudo ali, ela falou, você sabia que com isso, isso e isso, eu vou abrir a mentoria tal, fiz isso. Eu falei, caramba, eu à noite, fui dormir meia-noite vendo isso tudo. Falei, amanhã você tá na live comigo, não sei se você lembra. Eu falei, cara, vou chamar essa menina aqui pra contar isso. Real. E eu vi que dali, presta atenção, eu vi essa história, eu vi também a mentoria. Porque tem hora que a pessoa fala, não, vou fazer e não faz, né? Aconteceu. Me conta dali pra lá, o que desse material todo que você tá falando aqui, cara, como é que isso te ajudou? Sim. O que aconteceu, Vitor? Quando a virada de ano de 2021 para 2022, eu fazendo psicanálise, eu senti no meu coração que não era só isso. Que tinha mais alguma coisa. E como eu já disse algumas vezes também em lives, eu sou cristã. Fui pro quarto de oração, fui orar e daquele momento de oração eu saí dali com a mentoria. E Deus plantou isso no meu coração, esse desejo. Vou criar uma mentoria para mulheres. A gente falou de tudo um pouco, mas sempre voltado para a espiritualidade, porque é um tempo que a gente vive que é necessário de ajuntar mulheres para serem saudáveis espiritualmente. E levantei do quarto de oração ali com Deus, já com a certeza de que ia fazer mentoria. Mas e aí? Aí voltei para aquele ponto. Como é que se faz uma mentoria? Como que começa isso, Como que começa? Deus me deu uma direção, mas existe aquilo que é a minha parte. Falei, vou estudar. E aqui eu quero ressaltar uma coisa, olha. Esse negócio de que não estuda porque não tem dinheiro, porque... Não, isso hoje, século XXI, isso é conversa fiada. Desculpa! Isso é balela. Desculpa, eu vou falar rasgado. Porque a internet tá aí, YouTube tá aí, Instagram tá aí, podcast tá aí. Se quiser, você estuda, você aprende e você faz. Isso aconteceu comigo. Falei, o quê? Vou estudar. Entrei, enfiei minha cara no YouTube, voltei pro Instagram de Vitor, que já tinha me ajudado com a caixinha. E na hora esse cara já me ajudou com a caixinha, já comecei psicanálise por conta da resposta dele. Vou voltar pro material dele. E Vitor você começou nessa mesma época, olha como, quando as coisas estão alinhadas, a fazer várias lives sobre colocar no papel, tirar do papel, fazer o seu projeto. A temporada TPP. Eu comecei a consumir o seu conteúdo, aquilo que você estava dando gratuito pra gente na internet, feito doida. Era você 24 horas ouvindo. O hábito de coloca no papel, vê o que você tem que fazer, tira do papel e realiza. Eu tenho esse hábito agora desde então. Aprendi com você. Que massa. E aí coloquei no papel, mentoria Seja Mais Você, vai ser para 30 mulheres, eu sonho com isso, eu quero isso, o local é isso, eu preciso disso. E era escrevendo, realizando, indo atrás e riscando. Surgiu uma necessidade, era escrevendo e aconteceu. Idealizei, coloquei no papel a mentoria Seja Mais Você. Nós fizemos 3 encontros exclusivos para mulheres. No primeiro a gente falou sobre a mulher e a sua espiritualidade. No segundo nós falamos sobre transição profissional, porque eu já sinto que tenho autoridade nessa área. Experimentou. Claro. E no terceiro encontro nós falamos sobre você é filha, sobre essa questão de paternidade. Foi um momento extraordinário. Abri 30 vagas e inscrevi 31 mulheres e ficaram mulheres de fora porque o local não cabia, não comportava. Eu tive uma parceira assim que aderiu à ideia na hora, a doutora Michelle, ela tem um espaço só para mulheres, né? Integrativo, exclusivo. Né? Então a gente foi para lá e foi tudo feito com a maior excelência. Todas elas receberam material. Inclusive eu trouxe um bloquinho que minhas mentoradas receberam para dar para vocês. Que isso, deixa eu ver aqui. A mentoria Seja Mais obrigado. E sabe o que é legal? Vamos virar aqui para todo mundo ver, ó. É que quando a gente para, e esse processo aconteceu muito comigo, né? Bota no papel, tira, porque tem hora que a gente fala assim, não precisa do papel não precisa de nada, né? Fica na cabeça, a rotina leva, o medo. Teve um dia que eu conversando com a Ana Paula, no meio da transição, assim, que ela me contou, eu fico tão feliz, Camila, minha esposa, fala assim, Vitor,
Você parece até ficar bobo, porque eu fiquei assim, Camila, você não acredita o que aconteceu. Ana Paula falou isso comigo, Larissa, Yara, sei lá quem, Camila. Eu falei, cara, como eu fico feliz de ver a pessoa dando certo. Porque eu acredito que eu não faço isso pra mim. Eu amo ser psicólogo. E como eu amo tanto, eu acho que isso transmite pelas redes onde eu vou. Sim. Assim como você ama, tá na mentoria. Sim. E aí quando você falou assim, Vitor, eu tô até preocupada. Porque tem hora que a gente tem que contar os dois lados das coisas, né? Sim. O primeiro deu certo, lembra? Trabalho duro, resultado constante. Chegou um dia que ela falou, Vitor, tô com medo, será que vai dar gente e tal? Cara, primeiro que tem um pilar aqui que nós vamos falar que é importante. Deus na história. Sim. Que nós não vamos tirar ele. Porque tem muita gente, talvez se você não acredita, tá tudo certo. Aqui nós não viemos pregar que você tem que acreditar, que você tem que ir na igreja, nada disso. Nós estamos falando que para muitas pessoas o pilar Deus, né, nem a igreja, eu tô falando Deus. Faz toda a diferença. O tempo todo na minha vida, sempre ele fazendo a diferença. Toda a diferença. E quando ela veio pra mentoria, quando eu vi as imagens, eu não pude ir, claro, só tinha mulher. Então eu acompanhei tudo. As cores muito legal. Você vê a interação de todo mundo assim. O massa de um evento é quando todo mundo tá prestando atenção e quando a pessoa reposta, ela reposta com alguma mensagem que foi dita lá, né? Isso marca de alguma maneira. Eu vi que todo mundo botou, né? Várias mentoradas que eu atendo estavam lá também. Cara, foi excepcional. Com material. Elas tiveram kit, bloquinho, caneta. Nossa, foi tudo com maior excelência. Brinde, sorteio, ganharam tantas coisas. Foi maravilhoso. E eu já compartilho com você desse sentimento do fluir no propósito da vida da gente e ficar feliz quando o outro também alavanca, né? Porque um dia a gente é avião, mas no outro a gente é feliz quando a gente é pista para outro avião decolar. Claro. E eu tenho recebido mensagens assim, de mentoradas que passaram comigo nessa mentoria que conseguiram mudar tanta coisa na vida delas, Vitor. Essa questão de paternidade, de espiritualidade, de romper, de exercer perdão e, consequentemente, conseguir melhorar também na vida profissional, porque a gente trabalhou esse assunto lá também. Nossa, tem sido extraordinário. Até hoje eu recebo ligação, mensagem delas, algumas já com sede querendo ir para a segunda mentoria, porque vai rolar. Já tem uma equipe extraordinária. Eu tive a Carol e a Johanna trabalhando comigo. A gente já está sonhando com a próxima mentoria. Vem mais. Então, ó, mulherada, fica atento. Tem dois eventos importantes aí, tá? Tem. E você falando isso, eu fiquei assim, e você falando do avião, né? Tem hora que nós somos avião, tem hora que nós somos pista. Eu tenho um jargão aqui com minha tropa que é mais ou menos o seguinte. Tem hora que o meu trabalho é ser um rebocador para pegar um navio de alguém e botar na mira, na reta. E tem hora que o meu vira o cargueiro. Eu consigo, né? Pensando na ideia, tem hora que nós temos que ser o rebocador, que é aquele que vai dando um apoio, né? Eu sempre falo do apoiador, aquele que vai... Você vê que um navio é imensamente maior do que um rebocador. O rebocador, só que ele tem muito mais força, ele é tracionado. Então ele consegue empurrar, direcionar o navio em muitas toneladas para passar pelo caminho certo. E tem horas que eu tenho que olhar também para o meu navio, né? E essa dinâmica, muitas vezes, que vai ali controlando os mentorados, as pessoas. E a maior relação, independente de psicólogo, mentor, o que for, psicanálise, é ser gente. Isso. Nós estamos sentindo falta de pessoas que gostam de pessoas. Isso. Nas igrejas, nas escolas, nos trabalhos, nas equipes. Caramba, como as pessoas estão esquecendo. A gente precisa de ter curso e 10 para lembrar em ser a gente. Aprende a relacionar. Ser a gente, respeita as pessoas. Você voltou a ser gente. Tenta lembrar que você passa por isso também. Tenha piedade com as pessoas. E esse é um movimento nosso o tempo todo. Nas mentorias, o seu também, que eu vejo que lá nas suas pregações, eu acompanho na igreja com time de mentoradas, né? Então, cara, isso pra mim é muito bom e Deus tá sempre ali com você. Sempre. Pra você isso é muito importante. Demais. Eu não ouso dar um passo na minha vida sem antes ouvir o que Jesus tem pra me direcionar. Isso é tão importante que eu vou contar uma coisa minha. Ninguém sabe disso, presta atenção, ninguém sabe. Quando eu fui decidir fazer psicologia, conversei com Deus, teve um acidente no dia do que eu recebi. O primo de Camila, eu estava namorando, o primo de Camila faleceu. Então eu não pude comemorar. Passou um tempo, eu fui inventar de fazer mestrado. Então estava formado. Graças a Deus eu formei, consegui emprego, eu passei no concurso, saí do concurso, já empreendia nessa época. E fui fazer o mestrado. Só que na hora, Camila me chamou e falou assim, Camila, nós somos católicos, praticantes. Falou, vamos entregar para Deus o seu mestrado? Nunca esqueço da palavra que veio. Eu não me lembro do capítulo, mas dizia assim,
não seja ambicioso a ponto de querer muito, mas também não seja fraco a ponto de não querer nada. E ao mesmo tempo, a palavra que tinha era tipo assim, não seja arrogante com as pessoas pelo seu conhecimento. Sim. Ajude as pessoas com esse conhecimento. Sim. E aí, quando eu recebi aquela palavra, eu falei, é para eu pegar tudo que eu aprendi e contribuir, ajudar, ir para a empresa, mentoria, o que for, né? De graça, pago. Passei uma tribulação no mestrado, fiz o FMG, foi muito difícil, fui lançar o primeiro livro. Mesma coisa, falei, Deus, será que eu escrevo o que nesse livro? Então a minha conversa com Deus é muito assim, né? É isso aí. É importante saber, porque é um direcionamento. Talvez você pense assim, Vitor, mas eu não preciso de tudo meu dar certo. Pode ser, talvez você não percebeu que ele está ali no meio. E nosso papel aqui não é falar para você tem que ir na igreja, nada disso. Não viaje na maionese, mas é importante dizer que eu acredito e você também. Eu acredito. E tem muito resultado. Tem. Muita segurança. Muita segurança. Por exemplo, eu estou envolvida num outro projeto que está crescendo demais. Não tem nenhum retorno financeiro, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com fazer as pessoas serem libertas através do conhecimento. Quando o Estevão estava com 4 meses de vida, eu dando banho, eu senti em mim, assim, clube da leitura. Eu não estava pensando em nada, eu falei, tudo bem, Senhor, o Senhor está falando alguma coisa comigo. Eu comecei o clube da leitura, eu e mais 5 pessoas. Eu vi. Hoje o clube tem... Próximo livro a gente começa a ler segunda-feira, tem quase 30 pessoas, 20 e poucas pessoas. É uma palavra que eu tenho em mim, sabe? A Bíblia diz, o Senhor diz assim, meu povo erra e perece por falta de conhecimento. Quando as pessoas têm conhecimento, estudam, têm anseio por aprender mais, elas são libertas, elas são livres para viver em plenitude nessa vida, cara. E aí, quando eu vejo pessoas lendo e aprendendo e avançando, não tem nada que traz mais gozo e alegria dentro de mim. É um trem, assim, extraordinário que eu amo. E tem gente que fala, Paulo, vocês já me perguntaram, você ganha alguma coisa com esse clube da leitura? Você ganha? Não, e eu não quero ganhar, eu quero ver gente avançando, porque leu, aprendeu, foi liberta e quer mais. E pegando esse tópico que você está falando do que você ganha, eu vou entrar no empreendedorismo, porque isso tem tudo a ver com empreendedorismo. Olha só. Um equívoco de muitas pessoas que eu já atendi, que eu conheço, que é o seguinte. Parece que empreender é botar dinheiro para sair dinheiro. Parece que é um caixa eletrônico. Nunca foi e nunca será. Eu tô aprendendo isso. Tem hora que empreender, você precisa, muitas vezes, aprender para empreender. Sim. Segundo, você precisa se doar para empreender. Sim. Se doar. E o que a gente ganha nem sempre vem em notas, em cifrão. Vem crescimento de alguém, que essa pessoa vai perpetuar. Eu tenho uma missão com Mulheres de Sucesso. Muita gente reclama da cidade onde a gente mora, que ela é atrasada, essa coisa toda. Se eu tenho 30, 150, 200, você tem mais 30, e nós vamos trazendo conhecimento para essas pessoas, para gerir melhor a sua casa, seu relacionamento, para se sentir melhor, para serem empreendedoras melhores, nós mudamos a cidade. Eu não preciso ser prefeito para fazer isso. É justamente e é empreender. isso. É, empreender. A gente fica esperando de pessoas específicas, lideranças políticas, de que a mudança veio, quando a mudança tem que vir, na verdade, da base do povo. Sendo livre porque recebeu conhecimento. A questão é, onde estão aqueles que querem transbordar conhecimento no outro? Sabe? Então nós já vamos fazer um contato. Você que está me ouvindo agora, presta atenção. Você que tem interesse, gosta de aprender, você já tem o clube da leitura. Já. Eu vou te convidar também para Mulheres de Sucesso, um evento voltado para mulheres. Isso aí. Eu vou estar lá, tá? Dia Mulheres de 4 de maio, às 19h30, presencial, em São Mateus, no cerimonial Pão de Mel. Você tem que fazer a inscrição, aguarde. Vai ser tudo liberado ainda. Você pode estar lá. Mas você pode estar na mentoria, você pode estar no livro, você pode estar no YouTube. Cara, não tem mais barreira. E outra, transpassa, leva para as pessoas. Leva mais, vamos mais. Você quer mudar a realidade? Estude e transmita. Isso faz tudo. E isso é empreender? Claro que sim. E tem um detalhe. Falando agora nessa terceira fase que você está empreendendo, você que está nessa vida, saiu do formato CLT e quer abrir um parênteses. Para com isso. Para você, para mim, para você. Para com esse negócio de que empreender é a melhor coisa da vida. Só tem que empreender. Peraí. Todo bom empreendedor precisa de uma equipe. Sim. Se todo mundo inventar em ser empreendedor, vai ter um colapso no mercado. Segunda coisa, olha para sua habilidade. Eu prego isso o dia inteiro. Talvez você não tenha a habilidade de ser um bom empreendedor. Na minha casa, eu posso contar a história de mulher de sucesso que começou da minha mãe. A minha mãe tem uma habilidade de gestão muito melhor que a do meu pai. E por conceito que tem que ser o homem para fazer pererê, nós passamos algumas questões na minha casa que depois um dia eu nunca esqueço essa imagem que tem na minha cabeça. Então eu, minha mãe, meu pai, meu irmão, Vinícius,
ela fez um desenho, e foi assim, pegou uma cartolina, nunca esqueço, ela fez um desenho e fez um centro no meio, escreveu Deus e falou, nós precisamos tomar ação. Meu pai, ele é bom, meu pai é concursado, era petroleiro e tal, mas minha mãe tinha mais jeito com números, tinha mais jeito com negociação. Ela foi escrevendo, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso. Esse plano, eu acho que foi daí que me deu a visão de que tem que colocar no papel, tem que sentar, tem que pensar. E aí eu fui vendo que o empreendedorismo é isso, é você parar, é você pensar, é você investir, só que também tem hora que é difícil porque é instável, né? É instável. Então, nem todo mundo precisa empreender. Primeira coisa, todo mundo tem seu lugar, não vai acabar os empregos, esquece esse negócio, né? Todo tempo eu tô gravando falando sobre isso. Só que olha pra sua habilidade e foca nisso. Olhando pra sua, que tava lá no CLT, tudo bem, trabalhando, vendo criançada nascer, e um dia veio por esse incômodo, hoje você tá na mentoria, você tá no hospital ainda? Não tá no hospital, pediu demissão, partiu, vambora. Foi. Como é que tá a vida do lado de cá empreendendo? Contando as partes boas e as partes também difíceis, porque não é só alegria, eu sei, porque eu empreendo. O começo foi totalmente difícil, desafiador. A palavra é essa, desafiador, porque eu desmontei todo um planejamento que já existia dentro do meu lar e com o apoio do meu marido. O meu alavancar, de fato, foi quando o Fábio disse assim pra mim, isso não tem como dar errado, isso é você, vai avança. Meu marido disse pra mim, mas extremamente desafiador. Os primeiros meses extremamente difíceis porque, de certa forma, a gente confiava, acho que a palavra é essa, na renda financeira que entrava. Com certeza. E a primeira coisa que aconteceu foi a renda cair, literalmente. Então, é nesse processo de, a renda caiu, e agora, o que eu faço? Vou voltar para trás, voltar para a CLT, ou vou... Ainda fica o pessoal, tem só vaga aqui, tá? Volta, volta aqui, dá para você trabalhar de novo. Acontece. Ou eu vou avançar com isso, passar por esse período difícil, semear, né? Para lá na frente colher. Então, passei por isso, estou passando ainda. Está menos pior do que logo no começo, quando comecei a empreender, está menos pior, mas ainda estou semeando e aprendendo, Vitor. Cara, não tem jeito, é aprender o tempo todo. E eu tento aprender com as pessoas que estão ao meu redor, que já têm mais experiência do que eu. Elas me ajudam nesse caminho, porque não é fácil. Você me ajuda com tudo que você oferta pra gente. Eu tenho feito conexões, networking, né, com pessoas que entendem da área, que têm me ensinado. E tudo que elas têm me dado de conhecimento vale muito mais do que qualquer dinheiro, até porque eu sei que lá na frente, no meu futuro, o conhecimento que elas estão me dando vai monetizar na minha vida. Eu estou aprendendo a monetizar e eu já aprendi que a hora do resultado vai chegar. Então, o empreender tem isso, tem o desafio, tem você estar no meio do caminho, mas ter a paciência e entender que precisa monetizar, que precisa aprender a monetizar e precisa aprender a esperar, porque o retorno vai chegar. Então, assim, eu estou nessa fase, está menos pior, ainda é desafiador, mas está menos pior desde quando eu saí da CLT. Mas eu ainda tenho muito para avançar e enquanto isso estou aprendendo, semeando, aprendendo a monetizar. Para lá na frente, em nome de Jesus, as coisas também, né, melhorarem e acontecerem. E quando você fala isso, me lembro de uma frase que eu ouvi, um livro também que eu li, né? E eu estou escrevendo e vou lançar agora, daqui a uns 2 meses, meu segundo livro, Carreira 365, dizendo sobre isso. O trabalho devolve. O trabalho devolve. Presta atenção, o trabalho devolve. Só que tem muita gente que não gosta do trabalho. Então você não vai receber nada. Quando eu digo trabalho devolve a sua dedicação. Você que tá ouvindo a gente agora, que tá numa labuta, cara, que tá cansado, já desistiu várias vezes, tá tudo bem, mas o trabalho devolve. E devolve como? Devolve em financeiro quando você se organiza. Porque tem gente que ganha muito dinheiro, mas é desorganizado, não vai receber. Devolve em gratidão pelas pessoas. Quantas pessoas, vou pegar um exemplo simples. Você passa na rua hoje, você vê mulheres que são garis, homens, né? Como que faz falta o serviço deles quando eles estão de greve? Então o trabalho devolve uma visão para essas pessoas. Basta o coletor de lixo, que eu já atendi vários nas empresas, né, multinacionais que eu já atendi. Quando eu vi o coletor de lixo, uma vez eu parei para ir numa palestra onde eu só falei com eles, cara, foi muito massa. E aí eles me contando as histórias de coletar lixo, o lixo que você joga fora, que eu jogo fora. Caramba, esplendoroso o que eles me contavam. E quando uma vez ou outra esse pessoal precisa fazer uma greve ou passa mal, sei lá, por algum motivo não sai,
a cidade entra em colapso. Em colapso. Então o trabalho devolve em ser reconhecido, o trabalho devolve na sua gratidão, o trabalho devolve para sua família. É uma frase que eu digo muito: trabalha duro, resultado vai vir constante. Só que tem que ter paciência. Porque esse é o que desmotiva todo mundo. Porque tem que esperar um pouco, né? Eu tive um momento que eu quis desistir. Eu acho que todo mundo que começa a empreender quer desistir. E outra coisa, cerque-se de pessoas pontuais para não te deixar parar, sabe? A família é um alicerce para isso. Quando a mentoria terminou, minha mãe me deu um abraço, ela disse assim para mim, até me emociono: minha filha, você achou seu caminho, não para. Mas no dia que eu quis desistir, que parecia que nada ia acontecer, eu falei com o Fábio, meu marido, eu vou largar esse trem pra lá. Ele disse pra mim, ele olhou pra mim assim e falou: Paula, Preta, na verdade, ele me chama de Preta. Preta, você tá doida? Você tá chegando no cume da ladeira. Na hora que você chegar no cume da ladeira, descer vai ser de boa pra você. Não desiste agora. E aí, ser cercada de pessoas assim, que têm a mesma percepção que você, que acreditam em você, porque existem aquelas que te sugam, né? Muita gente passa por isso, sabe? De estar em volta de pessoas ali que mais derrota do que ajuda a vencer, né? Mas estar cercado, observar, identificar aquelas que estão ali para te fazer avançar faz total diferença. E quando meu marido disse isso pra mim, eu enxuguei as lágrimas e falei: vambora. E aconteceu, sabe? E está acontecendo. Eu tenho certeza que é só o início. Eu tô apertando o cinto porque o bico do avião tá começando a subir. E você falando isso me lembrou de Camila, minha esposa, né? Que me apoia nas loucuras totais que eu faço. Porque eu sou pressão. Quando eu penso logo para crescer de vez. E ali, um dia, nesse ano de 2022, depois de muita coisa que nós já fizemos, lançando livro e tal, ela virou para mim num café da manhã e falou assim, eu contando, né? Falou: você tá realmente disposto a pagar o preço por isso que você tá me contando? Caramba, naquela hora me abriu uma chave. Porque eu tenho um lema esse ano, um lema pessoal. São 3 palavras: pare, olhe e escute. Tem hora que talvez eu queria ouvir do melhor mentor do mundo uma coisa que minha esposa está do meu lado me falando. É isso. E disse assim: Vitor, você está disposto a pagar pelo tamanho do que você mesmo está dizendo? E tudo que ela me disse em janeiro está acontecendo agora. Nós estamos entrando em abril, já está acontecendo. A parte digital, os lançamentos batendo meta. E naquela hora eu ouvi. Então, parar, olhar e escutar é quando eu paro e presto atenção em quem está perto de mim. É isso. Ouço melhor a Deus, eu começo a parar e me equilibrar um pouco, senão fica todo mundo doido, precisando, numa correria tem que ganhar dinheiro, correria tem que ser mais bonito, correria tem que emagrecer, correria... E esquece do essencial. Eu tô vivendo esse ano desse jeito. Segundo, pare, perceber, olhar, entender melhor o que está à sua volta. Esse negócio de entender melhor o que está à sua volta é tão extraordinário, isso vive com a gente. Porque olha só, na mentoria eu tive várias mulheres que não conseguiram ir porque não tem rede de apoio para deixar as crianças. E como nós temos 3 encontros, daí eu entendi. Necessidade de mulheres que querem estar envolvidas, crescer, melhorar, mas não tem com quem deixar o filho pequeno. Pensando nisso, mês que vem eu vou lançar um curso online, o Deus que te vê em meio à maternidade. Boa, tá vendo? Perceber. Aí quando eu deixo de olhar isso, eu penso, não precisa disso não, porque o que nós temos que fazer é ganhar dinheiro, entende? Perceber, então eu comecei a perceber, e percebi uma coisa, fui na casa de uma pessoa, amiga nossa, casada, e ela estava separada, recém-separada. E aquela mesma mulher que eu vi um tempo atrás, descabelada, toda, cabelo lindo, batom, comendo, nunca esqueço, comida japonesa, e quando eu ia só comia porção, lanche e tal. E eu olhei pra ela e falei: o que aconteceu? Ela, cara, separei, eu não quero ser gorda, eu quero ser bonita, Vitor, eu me encontrei. Aquilo me fez observar uma coisa. Será que eu tô cuidando, eu, Vitor, do meu casamento como eu deveria? Será que eu tô cuidando das minhas filhas como eu deveria? Porque senão a gente só fica assim, o outro não faz, aquele não me deu, o governo não me dá, a cidade não me ajuda, o meu emprego é ruim, e eu? Onde é que tá você nessa história? E aí eu parei e saí dali pensativo. Cara, será que eu tô cuidando tão bem da minha esposa? Eu fui conversar com ela, né? Depois, o escutar. Então, pare, olhe e escute. Ouvi, eu parei para ouvi-lo. Falei: Camila, o que você tá achando do nosso casamento? Nós não temos problema, assim, de ciúme, essas coisas, né? Eu sou muito bem casado. Beijo, Cacá. Tenho 2 filhas lindas, passando por situações seríssimas de cirurgia, uma atrás da outra, mas falei, cara, ela foi, nós fomos ouvir. Porque tem hora que a gente pergunta, mas não quer escutar, não quer ouvir, porque dói. Isso aí. Tem que estar preparado para ouvir. E quando eu digo escutar, que é o terceiro pilar, eu tenho que aprender as coisas certas. Sim. Presta atenção, para de fazer esse monte de curso. Tem gente que é doido, faz curso.
não aguenta porque vê um curso, vê uma propaganda que tô dentro. Eu quero curso, eu quero curso, eu quero curso, eu quero tio, eu quero tchá. Não faz isso mais, não dá certo. Estude o que realmente a gente precisa. Isso aí. Porque senão você fica... Eu tenho 2 centros de estudo esse ano, só. Porque eu preciso, além de estudar, aplicar. Se eu faço 30 cursos, não dá tempo, né? Sim. Faça uma coisa só bem feita. Então, ó, meu lema são essas 3 palavras. E chegando ao final do podcast. Foi tava massa. tão bom. Tava bom, né? Bom demais. Nossa. Se me chamar, eu venho de novo. Vamos de novo? Vamos fazer o 2? Vamos. Já vamos convidar todo mundo para Mulheres de Sucesso. Vamos, eu vou estar lá, Vitor. Eu vou estar lá. Não, tô contando já com você. 2022. Vai acontecer no dia 4 de maio. Então vai lá. Lá na minha bio, lá no Instagram tem a inscrição. E detalhe, tudo gratuito. Paga nada. Olha aí, porque gente. isso é a nossa parcela de ajuda para as pessoas. Gratuito, só que tem um detalhe. Eu sempre acho que sendo gratuito eu posso ajudar alguém. Então nós vamos chamar algumas famílias que eu quero doar alimento. Então é gratuito, você pode doar um alimento se quiser. Eu vou ajudar alguém. Eu sempre quero ajudar alguma pessoa em algum lugar. E lá nós teremos um espaço kids para cuidar das criançadas que vai estar vindo. Então se você é mãe, tá lá com a mulher, os menininhos, leva que nós vamos fazer um espacinho kids, vai ser muito legal. Vamos ter palestra, troca de ideias e o ambiente lá não é só para ensinar nada, é para trocar. É muito mais troca do que ensino. O que é troca? Quando uma mulher conta a história dela, que a outra ouve, que a outra acha, que um conta, essa troca é uma rede que sustenta, né, o empreendedorismo, todas as áreas, emoções que vão ter lá. Então, convidadíssima. Eu vou estar lá. Obrigado pelo presente. E se você pudesse agora deixar a última mensagem. Meu Deus. A última mensagem para todo mundo que está nos ouvindo ou assistindo em todas as plataformas, dizendo um pouco do que você está vivendo hoje. Pegando assim, tudo que você viveu, botou numa caixinha e falou, cara, o que eu estou vivendo hoje é isso, isso e isso e é possível. O que você falaria? Fique atento a quem você é. Não negligencie quem você é. Não negligencie o seu coração. Porque aí você vai achar propósito, gozo, contentamento, viver de forma correta. Olha... Prestou atenção? Aprendeu? Queridos, queridas, Ana Paula comigo hoje foi muito massa. Muito bom. Adorei, tá? Eu também. Próximo vamos botar café. Nós vamos botar bolo, café. Lucas, o produtor, ao vivo ali com a gente, se prepare. Faz favor, Lucas. Nós vamos botar café, bolo, uma mortadelazinha, aquela coisa nossa. Obrigado. Valeu. No mais, tchau. Beijo. Fui.